Eu sempre fui, sempre não, mas desde os meus 20 e poucos anos, desde que estou na faculdade, eu era politizada. E eu sempre falei sobre política, sobre assuntos que eu me interessava falar nas minhas redes sociais, desde o tempo dos textões de Facebook e tal. E aí eu falava sobre política, mas foi a blogueirinha do Fim do Mundo foi a primeira vez que eu quis fazer um conteúdo com vídeo falando sobre política. E essa ideia surgiu num desses cursos de atuação que eu estava fazendo, e a gente estava falando sobre o fim do mundo, e aí eles pediram para apresentar uma ideia do que seria o fim do mundo para cada uma de nós que estava fazendo o curso. E aí eu levei essa ideia da blogueirinha do Fim do Mundo no curso. E a reação das atrizes que estavam comigo no teste foi tão incrível, porque elas riam, mas elas ficavam meio em choque com o texto, assim, porque o O texto... apresentar, não quero te cortar, cortando. O apresentar, você fez ou você mostrou o texto? Eu fiz. Tá. Eu fiz, levei um computador, conectei o computador com uma tela de uma televisão, fiquei de costas para elas e fiz um tutorial assim pro computador e elas me vendo na televisão. Entendi. Então já era um tutorial mesmo, assim, de internet. E só que o texto era bem mais pesado do que era das minhas redes. Era assim, era um texto bem apocalíptico, muito trash, muito pesado, tipo, como se o Brasil estivesse em guerra com a Venezuela. Era toda uma coisa que eu tinha feito. Só que a reação delas foi tão legal que eu falei, cara, eu acho que eu tenho que levar esse personagem pro mundo. E daí eu levei, e daí de repente o fim do mundo chegou, né? A pandemia chegou, Caraca. e aí a personagem fez ainda mais sentido. Foi uma doideira, assim. Ela já chamava Fim do Mundo antes de chegar a pandemia, né? E aí, de repente, ela fez mais sentido com esse nome, né? E isso foi quanto tempo de. Quantos vídeos você tem noção? Você ainda faz de vez em quando. Eu fiquei 2 Agora anos fica sem mais. fazer. Depois de 2022, eu fiquei 2 anos sem fazer, porque a blogueirinha me abriu muitas portas, muitas portas, mas por outro lado, eu fiquei um pouquinho. Só me chamavam pra fazer teste de influencer, de Elas te blogueira. colocam numa caixinha. Acontece isso, né? Eu falei, Mais acho uma vez, seja bem-vindo ao nosso grupo. Participações, a caixinha, É. Os engraçadinhos. os engraçadinhos. Te tiraram do Da puta. puteiro E me para colocaram no os circo. influencers. Mas Virou uma puta mina engraçada. É isso. Mas a blogueirinha ainda tem uma coisa muito legal, não, tirando o conteúdo, as questões, mas a questão visual também ali da edição. Por isso que eu falei, você edita, não, você se apropriou muito bem dessa linguagem. Você, na hora, falou, meu, é isso que eu vou fazer, é desse jeito, né? Porque você tem uma coisa de perguntas e respostas, e é um personagem só, mas ao mesmo tempo é muito... Foi tudo intuitivo. Foi. Eu falei, eu quero imitar esses tutoriais de internet. Tem esses jump cuts, e tem essas caras e bocas, e essa música infantil no fundo, e elas falando de um jeito meio infantil, assim. Eu falei, eu acho que é emular essa linguagem pra falar sobre outros assuntos. E aproveitar esse estereótipo que eu tenho de patricinha, sabe? Pra fazer esses tutoriais de maquiagem. E eu lembro que a gente conversou já de você falar que também esse pacote vem recheado com ódio, né? Obviamente. É muito ódio. E tenso, como foi isso? Foi uma bosta. Assim, Foi uma bosta. Eu tô medicado até hoje. Mas não é fácil mesmo. Não, pelo amor de Deus. Assim, proporcionalmente eu recebo mais amor do que ódio, porque eu acho que tem uma coisa da bolha me proteger e o algoritmo me protege, assim. Mas tem uma hora que você sai da bolha, os vídeos, e aí você recebe muito ódio, e assim, como eu era criticar o governo Bolsonaro, era críticas de bolsonaristas, e geralmente vem com muito ódio junto, né, assim, e muita misoginia também, assim, do tipo, você é uma atriz pornô, o que você tá falando de política, sabe? Então, sempre era carregado disso, você é uma puta, o que você tá falando de política, sabe? E bom, como eu fiz a Bruna Surfistinha, tem muita cena de sexo minha em vários sites pornôs, vários. Então... Teve uma vez que uns perfis fakes ficavam jogando prints das minhas cenas de sexo em um post aleatório meu. Tipo, post eu falando da minha família, post falando do meu dia a dia. E as pessoas no Twitter só mostrando assim os prints. Cara, o que as pessoas se dão ao das cenas trabalho, de eu não me sexo. conformo. Mas a gente tá falando do fim do mundo concreto. Então. E você chegou a ser hostilizada na rua já? Tipo, Uma vez só. Uma vez que eu tava num hotel no Rio e aí um cara falou assim, a gente tem que tomar café da manhã com essa gente. E apontou pra mim, olhando bem no fundo do meu olho, assim. E aí eu fiquei assustada, e fiquei uns 5 dias, assim, com medo de pegar elevador no hotel, com medo de encontrar ele no lobby, porque era um cara que era claramente, assim, um meio estereótipo de um bolsonarista, assim, sabe? Meio lento e com calça de exército, não sei o quê. E ele falou assim comigo, tem que tomar café da manhã com essa gente aqui?
E foi a única vez, mas foi o suficiente. Eu comecei a perceber, assim, no nível consciente eu tava assim, tudo bem, isso não me afeta. Mas aí no nível inconsciente eu comecei a perceber que eu tava ficando paranoica. Eu comecei a perceber que eu tava meio persecutória, eu comecei a achar que as pessoas estavam me perseguindo na rua. Isso era pandemia. Mas assim, quando eu passava com meu cachorro na rua, eu falei, alguém tá me seguindo, alguém vai atrás de mim. Ou quando eu pedi alguma coisa, um delivery, quando eu ia abrir a porta, eu falava assim, é alguém que veio me matar, sabe? Eu tinha esse pensamento na minha cabeça. Sim. Eu Uau. E daí eu teve umas por isso que eu até quando eu postava blogueirinha, eu postava relativamente pouco, assim, porque se eu quisesse, as pessoas falavam assim: "Maria, surfa essa onda, vai, posta mais e faz não sei o quê". Eu falava: "Cara, eu não sei se eu quero". Tipo, eu não quero ficar sendo pautada por isso, Uhum. porque eu não dou conta, eu sou frágil, sabe, pra isso, assim. Não, eu Não, e super por mais que, entendo. assim, é o que você falou, é muito legal você fazer uma crítica, criar uma parada através do humor e você receber apoio de um monte de gente, mas por mais que seja uma proporção menor, essa galera do hate que vem mexe muito, é horrível. É. Isso eu É. acho impressionante, até pelo canal. Se você tem, é fato que o Will tá falando assim, são 100 comentários bons, 2 comentários pesados, não é nem ruim, pesados, eles conseguem, não adianta a gente falar assim, eu tô É, blindado, não tem como, isso é, mexe com alguma coisa sua. Porque é. não é comum, a internet fez isso, tipo, você não sai de uma peça ou as pessoas não te param na rua pra criticar um trabalho seu, Não, mas quando não. você faz algo na internet que é mais opinativo, Uhum. é horrível, porque você vê muito caso das pessoas, sei lá, a personagem vilã de novela fala que tava na rua e uma senhorinha falava, não gosto de você, mas É, tinha até uma coisa tipo assim, olha como eu sou bom ator, boa atriz, as é, pessoas, é. né? Meio Sim. Dan Stuba que falava, né, que a galera criticava ele. Mas Aham. ali não, ali tipo, era uma personagem, mas claramente tinha um viés crítico da Maria, É, né? Então é. gera uma... Não, é você exposta, tem o personagem, mas você tá exposta. Exato. Mas hoje você É. continua postando, mas só falando do machismo, Eu dessas fiquei outras 2 questões. anos sem postar nada da blogueirinha, assim, eu realmente sumi com ela, até por essa coisa do mercado esquecer um pouco que eu faço uma Sim. blogueira, senão só me chamavam pra esse tipo de perfil, assim. Mas agora eu voltei um pouco, assim, porque eu gosto de falar sobre esses assuntos, eu fico também, puta que tem que encontrar um equilíbrio, assim, entre você também não sucumbir a isso. E o Sim, mas mercado é uma hoje não é incógnita. Se tão. você ficar nessa, tipo, cara, é isso, faz o que tá te dando prazer. Mas não é tão politizado, né? Mas menos política partidária, É até partidário. porque é menos política partidária, né? Até porque você trilhando essa questão da atuação, é, você tem a possibilidade dos dois lados gostarem de você, né? total, total, com certeza. Não. É muito louco isso, Com né, cara? certeza, eu tenho certeza que muitas pessoas, eu sinto que eu deixei de trabalhar com várias pessoas, eu acho que porque eu me posiciono politicamente da maneira que eu me posicionei, assim, eu acho que tem uma coisa assim, se puder evitar uma pessoa que é polêmica, vamos evitar, sabe. E também isso, eu acho que o público também vai se interessar menos por ver algo sabendo que eu sou de Não, esquerda, sei e lá. até uma confusão de achar que porque você faz uma personagem totalmente politizada, que você vai chegar no ambiente de trabalho, tipo, causando assim, né? Existe Mas eu uma... acho que podem achar que eu sou polêmica, sabe, Sim. ou, ela é muito militante, ela vai dar Uhum, trabalho, ela vai encrencar com qualquer coisa, sei lá, não sei. entendi. Porque também a gente tá vivendo uma época que isso possível de acontecer, né, eu acho que tem Sim. tem muitas Claro. pautas, às vezes, que estão sendo tem um abuso de algumas pautas para benefício próprio e não pela causa, então eu acho que estão acontecendo certos exageros, assim, na internet também essa coisa do linchamento virtual, isso acontece com certa É frequência. verdade. Então, eu entendo que às vezes é um melindre que às vezes é propositado, assim, eu sinto que Eu entendo o seja que você tá falando. E Não, eu eu acho que a acho. gente veio. Foi uma soma de fatores, né? Teve aí essa. A gente vinha dessa. A gente vinha, não, a gente atravessa uma polarização política na internet. Acho que a pandemia acirrou isso muito. pela situação da pandemia, a condução ali do governo e tal, e porque tava todo mundo em casa e o recurso de todo mundo reclamar era através da internet, algumas pessoas através da criatividade, pessoas que não eram artísticas postando, reclamando e tal, e isso incendiou, né? Sim. E eu acho que hoje também é o que você falou, fica um pouco. E agora, como que a gente lida com tudo isso, Hum. com a consequência disso? O Wagner Moura, acho que deu uma entrevista falando que ele
falou, cara, eu mudei um pouco o meu lado bélico, né? A gente viu também que chegou até um extremo. É. E até aqui, pra onde a gente vai? É. Porque a gente tá vivendo no mesmo país, é a mesma nação, são as mesmas famílias que dividiram, né? Porque tem uma questão que a gente, né, entendendo tudo isso, tudo, na verdade, você não tem que mudar a guerra de times, mas você tem que mudar o ser humano, né? Então você né, quando você começa a falar uma coisa que você está pontuando o machismo, né? Você pode estar pontuando o machismo da direita ou da esquerda. Sim, que também claro, claro. E aí você, o seu foco é o ser humano, né? Então Sim. uma doideira Não, isso. e eu também acho que tem uma coisa que a gente já está num período de um pouco mais de respiro nesse lugar, porque não tem tantos. A gente está falando de coisas que você pode questionar para bem ou para mal, mas você não está falando de atrocidades. E tem um pensamento que eu acho certo, que é um pensamento estratégico para você. Entender o que é bom para você. Se é bom para você expurgar e dane-se, mas você ter consciência do que pode te gerar para bem ou para mal, e você fala, não, mas eu quero trabalhar. Não é entende o que eu quero dizer? Não é entendo. você se anular, mas eu respeito a estratégia, porque é isso, quem paga as suas contas? É isso. Quem sabe o que, independente das contas, mas o que você quer? Se você acha que isso está te minando, eu acho super genuíno também. Eu também acho. É diferente de se omitir. É muito diferente. É. Né? A gente passou por um momento que se omitir era desesperador. É. Eu acho que agora é um momento que dá para você estrategicamente falar, tá tudo bem, deixa eu correr atrás do meu trabalho de atriz. Isso aqui tá muito, para mim, tá me dizendo muito, eu preciso falar sobre isso, e vem a blogueirinha, ou vem quem quer que seja, né? Não é. E eu acho que a gente, sei lá, como a internet virou muito parte das nossas vidas, a gente vai se atropelando, a gente vai atropelando se aquilo realmente faz bem pra gente ou se não faz, se tá fazendo sentido ou se não faz. Eu sinto, às vezes, a gente se machucando um pouco. Não sei, eu vejo a gente se expondo demais, às vezes. Eu ganhei todo um novo respeito por pessoas que sofrem linchamentos e continuam lá, resilientes. Eu falo, gente, como é que consegue? Assim, não sei, né? Não sei se a pessoa tá bem, se ela tá doente ali por trás, mas eu falo, cara, ela segue lá. Sei lá, vou usar um exemplo qualquer, tá? Tipo uma Luísa Sonza da vida. Ela segue. Eu não teria essa resiliência. Eu ia falar, cara, tchau, não quero. Porque é muita É muita energia. E ela- energia, né? É um ótimo exemplo, porque e ela nem é uma pessoa provocativa. Tipo, não é que nem, sei lá, nós somos comediantes, você também, a gente às vezes posta uma parada e fala, pô, isso aqui pode gerar um embate. Então a gente joga a isca. Ela não, cara, ela é uma cantora e tal. E aí, por conta de né, o mundo da fofoca em torno da vida dela, das polêmicas, cara, a galera pega pesada. É, assim, eu acho que em alguns casos envolvem crimes. No caso dela, teve aquela questão dela ter sido racista com uma pessoa numa festa, que eu acho que isso foi uma das coisas que contribuiu, mas antes até de ter esse caso, ela sofria muito pela questão da traição, isso aqui. Sei lá, é isso, coisas que não são crimes, né? E isso aqui ela é Sim. tratada como se fosse. E para além disso, mesmo esse eu peguei um caso extremo da Luísa Sonza, mas se qualquer caso de pessoa que fica tomando, e a pessoa segue lá, eu falo, caraca, que eu vi uma entrevista da Scarlett Johansson falando, gente, eu sou muito frágil para as redes sociais. Eu falo, gente, se a Scarlett Johansson é frágil, quem sou eu, entendeu? Sim. É isso. Não, e te suga, não adianta. Reverbera na tua vida, reverbera no teu namorado, na tua família. Não tem como. Pois é. Assim, você deu um exemplo que, desculpa, para mim é assustador. Você chegar num lugar de descer para passear com o seu cachorro e achar que está sendo seguida, tem alguma coisa que. Não é que está errado o que você está fazendo, mas, meu Deus, aonde chegamos? O que eu faço total. com isso? Quanto Por isso vale que a minha paz, né? Isso, por isso que eu falo que eu super acho que a estratégia artística ou pessoal é válida, porque, cara, você sabe do teu coração, da hora de você dormir, é você que sabe, né? Então cada um segura a onda que pode segurar. Eu acho, exatamente. É o que você falou, tipo, sou eu que pago minhas contas, sou eu que deito a minha cabeça no travesseiro e tenho minha consciência, sabe? Tem um tanto que a gente. Eu me divido também, tem um tanto que eu não quero ficar em si mesmado e egoísta e me fechar nas minhas coisas, mas é que no fim das contas é meio que isso que a gente tem, sabe? Eu não sou heroína, não sou, sabe? Claro. Eu não sou tipo, não, eu vou pelo meu país, eu vou aqui. Não, eu não me importo, sabe assim? Eu não sou tão importante assim, é meio que uma síndrome de autoimportância isso também. É tipo, cara, cada um faz o que dá, cada um faz o que pode. E é quem isso. vê o teu vídeo,
vê e se diverte, sacia a sua crítica, mas não vive a sua vida, que é o É. peso que você arca com aquilo, né? É. Ela só tá, posta, pelo amor de Deus, eu quero ver. É, Mas é você que vai ler os Exato. comentários, ou que vai ter um cara te ligando, ou fazendo uma ameaça, né? E para além da repercussão também, eu comecei a me ver. É isso, pandemia, trancada em casa. Então, eu começava a ver Globo News e eu ficava vendo Globo News pensando em roteiro. Eu falava, gente, a vida tá muito pautada nesse governo, sabe? É. Não, para além da repercussão, isso já tá desgastante o suficiente, sabe? Sim. Então, não.